Bom, então, boa noite a todos. Estão conseguindo enxergar minha tela? Sim. Sim? Deixa eu colocar aqui em full screen para ver se melhora. É isso aí. Bom, como eu estava conversando agora há pouco com vocês, o livro que nós vamos usar na disciplina, né, é esse livro aí do professor Delamaro, Como Construir um Compilador Utilizando Ferramentas Java. É um livro da Novatec, lá de 2004. Ele está disponível para download no próprio site mesmo do autor do livro. Tá? Então, já disponibilizei ele também lá no CIGA. E, como eu falei antes, é um livro muito didático para quem já conhece um pouquinho aí, né, quem já trabalhou com linguagem Java, melhor ainda, mas para quem não conhece, não tem problema, tá? É uma oportunidade também de aprender tanto a linguagem Java quanto a linguagem que nós iremos utilizar, né, nessa disciplina, tá? Nós iremos construir aí um compilador para uma linguagem, tá? A linguagem X++. A programação aí da disciplina já está toda lá no SIGA, tá? Inclusive as datas lá das avaliações, né? Nós teremos 3 notas, tá? 2 notas de avaliação e uma nota de trabalho, ok? Então, acessando lá o SIGA, vocês têm acesso aí a todas essas informações. Bom, então, nessa aula de hoje eu vou mostrar aí o conteúdo, tá, de assim, os tópicos, né, que nós iremos estudar nessa disciplina, tá, mas os tópicos aí são os capítulos aí do livro do professor Delamare. Bom, então nós iremos estudar, né, nós vamos fazer aqui uma introdução à compilação, vamos explicar o que é um compilador, né, qual a função dele, por que estudar, né, compiladores. Nós vamos descrever a linguagem X++, que ela vai ser utilizada como estudo de caso, né, e por meio dela nós vamos aprender alguns conceitos básicos aí de linguagens, né, e as suas definições. Nós vamos começar estudando o que nós chamamos aí de front-end, né, do compilador, que é a parte de análise léxica, né, e como se utiliza a ferramenta JavaCC para criar um analisador léxico para a linguagem X++, tá? Isso é muito interessante, porque nós não precisamos montar do zero aí um analisador léxico, tá? Então, existem ferramentas que nos apoiam aí, que faz uma geração de código, tá? Iremos estudar também análise sintática, né, mostrar como construir esse analisador sintático para essa linguagem X++, também utilizando o JavaCC. A árvore sintática, tá? Que ela faz parte lá do analisador sintático. Nós iremos mostrar como construir essa árvore sintática e como utilizar, como essa árvore ela é utilizada nas etapas seguintes, né, do processo de compilação, a tabela de símbolos, né, e a análise semântica, que a análise semântica, inclusive, é uma parte aí que ela é mais, vamos dizer assim, mais complexa, né, no estudo de compiladores. Eu diria assim que seria o coração aí do compilador. Vai mostrar como implementar a tabela de símbolos utilizada na checagem de tipos e validação semântica. E, por fim, nós vamos mostrar aí a geração, como fazer a geração de código, né? Vamos mostrar como utilizar uma ferramenta, né, no caso a Jasmine, para geração de bytecode Java. Então, ajuda, se você já programa em Java, vai facilitar um pouco, né, para entender essa parte de geração de código. Mas se você não programa em Java, também não há problema, tá? E é isso. Bom, a primeira pergunta que nós fazemos aí, né, o questionamento que nós temos quando estudamos compiladores, antes de mais nada, o que é um programa? Tá? De forma geral, nós podemos dizer que um programa ele é uma sequência de zeros e uns. Tá? E nessa sequência de zeros e uns, aí, eu tenho instruções, eu tenho comandos, eu tenho variáveis, eu tenho valores, né? Enfim, eu tenho tudo que está representado aí em um código-fonte,
né, uma vez compilado, ele é representado em linguagem binária, né, uma linguagem de baixo nível, em zeros e uns, tá? Que é o que que é o que o processador entende. Tá? O processador ele entende basicamente isso aí. A CPU, né, o processador, né, o programa, né, esse código que ele executa, ele basicamente ele vai manipular aí, registradores dentro de dentro do processador, e esses registradores eles possuem endereços, né? Eles apontam para endereços na memória, e basicamente é isso, tá? Então, assim, um programa nada mais tá? Quando a gente fala assim, no que faz aí, né, a CPU, é basicamente uma manipulação de, de registradores, né? De valores em registradores, tá? O programa, ele é armazenado na memória, como nós sabemos. Então, que é executado dentro da CPU por meio de instruções simples, né? Instruções assembly, certo? Por exemplo, se nós temos lá um programa que, que tem lá a soma aí de dois valores, por exemplo, tá? Isso lá dentro do processador, dentro da CPU, se traduz em somar uma posição de memória, por exemplo, memória 100, com a posição 101, e o resultado dessa soma é lançado na posição de memória 102. Tá? Para quem já estudou aí arquitetura de computadores, você consegue visualizar aí as instruções, né? O ADD, né? No caso aí, se você estudou o MIPS, né? Ou outra linguagem assembly aí que você tenha visto aí na disciplina de arquitetura de computadores. Então, basicamente, as instruções são instruções de cópia de conteúdo e de operações, tá? Então, copia o conteúdo da posição da memória 100 para o registrador A, copia o conteúdo da memória 101 para o registrador B, soma o conteúdo de B em A, e no final faz a cópia, né, do conteúdo de A para a posição da memória 102. Certo? Acho que não, até aqui não existe novidade, né? Vocês já fizeram a arquitetura de computadores? Sim, sim, Ah, fizemos. então, Até aí tá tranquilo. A então tá gente tranquilo. fez. Maravilha. Então é claro, né? Então, imagina se a gente tivesse que programar nesse nível, né? No nível aí nesse nível aí mais baixo, né? Mais próximo aí ao processador, né? Então, é lógico que é inviável, né? A programação nesse nível, né? Ela é muito mais trabalhosa, e daí surgiu a necessidade de desenvolver linguagens aí de alto nível, né? Que é possível desenvolver aí programas com um nível de abstração mais elevado. O que nós queremos dizer com um nível de abstração mais elevado? Né? Que seja aí menos dependente das instruções de uma determinada máquina. Tá? Então, eu não preciso conhecer lá o assembly daquele processador específico, né? Para poder programar para ele. Tá? Então, o objetivo da linguagem de alto nível é tirar todo esse trabalho. Eu não ter que conhecer a arquitetura do computador no qual eu estou desenvolvendo o programa. Então, as linguagens de alto nível elas substituem essas instruções, né, de computadores por comandos cuja utilização e compreensão são mais fáceis. Por exemplo, né, nós temos aí a soma aí de duas variáveis. Né? Então, soma o conteúdo da variável B mais o conteúdo da variável C e atribui na variável A. Então, assim, as linguagens de programações elas evoluíram, tá? Então, a gente pode é fácil de ver a evolução das linguagens, tá? Para quem já programou aí, quem já teve alguma experiência com assembly,
aí depois programou em linguagem C, viu que a linguagem C, apesar de que você ter que manipular, né, diretamente a memória, se preocupar com a liberação da memória, de alocação de valores, ela é mais simples do que a linguagem Assembly, com certeza. E se você já programou em Java, percebeu que até é bem mais simples do que a linguagem C. Então as linguagens de programação elas vão evoluindo de forma assim a diminuir o trabalho do programador, principalmente com relação ao gerenciamento de memória e trazer instruções aí um pouco mais próximas aí da nossa forma de pensar, certo? Então assim, as máquinas elas mesmo assim, né, nós tendo uma evolução nas linguagens de programação, as máquinas elas continuam as mesmas, assim, né, do ponto de vista conceitual, claro, tá? E elas continuam, né, utilizando instruções de baixo nível, que é o que o processador entende. Então, então como que nós utilizamos uma linguagem de alto nível numa máquina que não a compreende? É aí que vem, né, o compilador. Então, o compilador ele é o programa, vamos colocar assim, né, que faz a tradução do programa fonte, né, de um código Java, de um código C, para um programa objeto que o compilador entende, que o processador entende. Tá? Então essa é a função do compilador. Ele é um tradutor de linguagem, né? Mais do que isso, né? Ele não se limita só à tradução, né? Inclusive ele faz otimizações aí nesse processo de tradução. O compilador, então, ele é composto aí, vamos colocar aí de 4 partes, tá? A primeira parte, que é o que nós iremos estudar, é o analisador léxico, tá? Nós vamos falar mais sobre ele, mas ele é o responsável aí de fazer a separação dos símbolos, né? Então, eu tenho aqui um programa fonte, tá? Vamos imaginar aqui um programa Java, né? O compilador, ele vai ler, né, cada linha desse programa Java e vai separar esses símbolos, né? Inclusive vai verificar se esses símbolos são válidos ou não. Tá? Então esse é o trabalho aí do analisador léxico. Tá? Aí nós temos o analisador sintático, tá? Que avalia aí se essa sequência de símbolos aí que o analisador léxico separou, né, fatiou aí, se ele respeita aí uma sequência que é lógica, né, uma sequência coerente. Na sequência, o compilador ele tem que avaliar, por meio do analisador semântico, né, se essas instruções realmente estão corretas, né, se de fato, além da sequência, né, se esses comandos, desde a atribuição de variáveis aos blocos de comando if, for, etc., se eles estão feitos aí de forma coerente, né, de forma a produzir um resultado. E por fim nós temos o gerador de código, né, que vai gerar lá para a gente o código que o processador vai entender, tá, com otimizações. Então nós diríamos assim que o analisador léxico e o sintático ele é normalmente caracterizado como se fosse o front-end do compilador. O analisador semântico gera a parte de geração de código, seria o back-end do compilador. Então, como eu falei antes, o analisador léxico ele se encarrega de separar do programa-fonte cada símbolo, tá, que tem algum significado para a linguagem, ou ainda de avisar quando um símbolo que não faz parte da linguagem é encontrado. Vamos pegar esse exemplo aqui, tá? Então, eu tenho aqui um fragmento de código, tá tudo em uma linha só, tá? Mas o que o analisador léxico vai fazer? Ele vai, primeiro, ele vai encontrar uma forma de separar, né, essas instruções que estão aqui, e vai dizer o que significa aí cada símbolo desse, né? Vai colocar um tipo para cada um desses símbolos. E se esses símbolos fazem parte de uma linguagem que o compilador reconhece. E daí é importante o conhecimento, né? Eu entendo que seria um pré-requisito, o conhecimento lá em linguagens formais e autômatos, né?
principalmente como funciona um autômato finito, determinístico, um não determinístico, que são basicamente reconhecedores aí de cadeias, né, reconhecedores de símbolos para uma determinada linguagem. Então, o analisador léxico, ele faz uso aí desses conceitos lá de linguagens formais e autômatas, tá? Nós vamos ver mais à frente isso aí. Então, o analisador léxico, o que ele vai fazer? Ele vai separar, por exemplo, 123 aqui, ele vai classificar como uma constante inteira. O x1 pode ser o nome de uma variável ou procedimento. O ponto e vírgula, ele pode ser um símbolo especial, tá? Na linguagem Java e na linguagem C ele significa aí que é fim de instrução, tá? Então, para a linguagem Java, ele continua sendo aí um símbolo válido. O true, que é uma constante booleana, e o begin, que é uma palavra reservada. Tá? Se fosse aqui um compilador Java, ele acredito que não tem a instrução begin, tá? Então, nos leva a crer que esse aqui seria um programa em Pascal, tá? Ou alguma linguagem derivada do Pascal, né? Normalmente o begin ele sinaliza aí um início de instrução, tá? Então, o analisador léxico ele vai fazer isso aí. Ele vai separar aí cada um desses símbolos e vai classificar o que é cada um. Então, a descrição da linguagem, ela diz quais são os símbolos válidos e o que significam. E é claro, se o analisador léxico encontrou aí um símbolo inválido, ele vai gerar aí os erros que são chamados aí de erros léxicos. Nesse exemplo aqui anterior, tá, do slide, visualmente, né, para nós humanos aqui olhando, é fácil da gente identificar o que é cada um desses símbolos, né, porque eles estão separados aqui por espaços em brancos, né, então nós mesmos conseguimos identificar esses símbolos. Mas o trabalho nem sempre é tão simples assim, do analisador léxico, tá, ele pode encontrar, inclusive, uma linha, tá, escrita dessa forma, tá, ou seja, eu tenho aqui vários símbolos sem um separador. Aí, nesse caso, o trabalho aí do analisador léxico é mais complicado. Tá? Mas o caso aqui seria a mesma coisa, né? Eu tenho uma constante inteira, já que surge uma dúvida, né, que o analisador léxico pode ter, porque não tem definido aqui o que é o separador, então x1 pode estar junto com o begin, e aí, nesse caso, x1 begin pode significar o nome de uma variável ou procedimento, tá? O que não é o caso, né? Isso aqui deveria estar separado. Temos aqui um símbolo especial de abre parênteses, tá? Que se for na linguagem Pascal, esse símbolo não vai existir logo após o begin, então geraria aqui um erro léxico também. E uma instrução end, né, que é uma palavra reservada aí também do Pascal. Tá? Então, esses são alguns dos problemas que o analisador léxico pode encontrar. Tá? Então, nem sempre é tão simples assim fazer essa separação dos símbolos. Vamos colocar outros desafios aí para o analisador léxico, é ele identificar se um símbolo ele deve ser verificado como pertencente à linguagem ou não, tá? Como é o caso aqui. Nós temos uma string, né, em que diz que aqui, arroba, temos uma arroba. Né? Então, o que o analisador léxico deveria fazer nesse caso? Né? Ele deveria levar em consideração esse arroba aqui como sendo parte da linguagem? Né? Não, né? Ele vai encontrar aqui que tem uma aspas duplas e ele vai entender todo esse conteúdo que está entre essa primeira aspas dupla e entre a segunda aspas dupla como sendo um conteúdo de uma string. Tá? Mas isso também vai depender de como o analisador léxico entende isso aí. Tá? Mesma coisa aqui para o comentários, né, do código. Né? Então, quando o analisador léxico ele encontrar aqui um asterisco, né, um barra asterisco aqui,
ele tem que ignorar tudo, tá? Mesmo que tenha aqui comandos válidos da linguagem, mas ele tem que ignorar tudo até encontrar o próximo asterisco. Então, o analisador léxico, ele não se preocupa em verificar se a ordem, né, em que esses símbolos aparecem estão em uma ordem válida ou não, tá? Esse é o trabalho do analisador sintático. O analisador léxico, então, ele só faz a separação aí, né, dos símbolos, mas se a ordem que eles são apresentados não é trabalho dele verificar se está correto ou não. Entra aí, então, em cena o analisador sintático. O analisador sintático, ele é visto como o coração do compilador, que ele é responsável por verificar se essa sequência de símbolos que veio lá do analisador léxico, essa sequência de símbolos de um programa, forma um programa válido ou não. Tá? Então, vamos pegar aqui como exemplo um fragmento de código aqui, tá? Isso aqui pode ser um programa Java ou um programa C, tá? Em que eu tenho um if, né? Dentro desse if, uma expressão aritmética, A menos 10 maior do que B vezes 2. Tá? Se isso aqui for verdadeiro, então o valor de B é atribuído à variável A. Então, nesse caso, os analisadores sintáticos, eles devem ser capazes de analisar esse programa e reconhecer como válido. Tá? E para isso, ele vai fazer uso de uma estrutura de dados, tá? Que é uma árvore, que é conhecida aí como árvore sintática. Tá? Então, o trabalho aqui do analisador léxico, do analisador sintático, é verificar, então, né? Então, o analisador léxico identificou que if é um símbolo. Tá? Então, mas esse símbolo, né, que é uma palavra reservada, ele deve vir seguido aí de um parênteses, certo? De abertura de parênteses. Na sequência, deve vir uma expressão, depois um fechamento de parênteses, e depois uma instrução qualquer aqui, um comando, como por exemplo aqui A igual a B. Tá? Então o analisador sintático, ele se preocupa com essa sequência. E como ele faz isso? É por meio de uma árvore que eu já vou mostrar daqui a pouco. E aqui entra o que eu falei agora há pouco do conhecimento aí de linguagens formais e autômatas, tá? Por quê? O analisador sintático, ele é construído em cima de uma gramática livre de contexto. Não sei se vocês lembram lá, né, em linguagens formais e autômatas, nós vimos lá na hierarquia de Chomsky, né, a hierarquia aí das linguagens, né. Você tem lá um autômato finito determinístico, não determinístico, aí você tem linguagens livre de contexto, você tem autômatos de pilha, né, máquina de Turing, aí você tem toda uma hierarquia lá. Então, o analisador sintático, ele é construído em cima de uma gramática livre de contexto. Aí essa gramática é quem descreve essa linguagem de programação, né? Essa linguagem fonte, esse código fonte. Tá? Essa gramática ela é composta de uma série de regras que descrevem quais são as construções válidas da linguagem. Tá? Vocês lembram lá, né, que a gramática ela tem lá os produtores, né, de cadeias, né? Então, né, enquanto os autômatos finitos determinísticos, não determinísticos, enquanto os autômatos eles são reconhecedores, né, de cadeias que pertencem a uma linguagem, a gramática é a parte aí que produz, né, que permite aí a produção dessas cadeias de uma determinada linguagem. Os analisadores sintáticos, eles devem aceitar aqueles programas que seguem essas regras aí dessa gramática, tá? Indicando a ocorrência de um erro sintático ou ainda de forma que mostre onde houve a violação de alguma construção dentro dessa gramática. Pessoal, está tranquilo até aqui? Sim, Nós vamos... Sim, tranquilo. Tranquilo. Nós vamos ter aí uma revisão mais para frente, tá? Quando a gente falar aí do analisador sintático, de
de linguagens livres gramática livre de contexto, tá? Mas eu A recomendo gente aí. estudou isso em linguagens formais autônomas, só que tem que revisar, né? Porque é uma coisa que a gente não grava na primeira vez que a gente vê, né? Mas o Exatamente. que o senhor fala, a gente está contextualizado, né? Só tem que fazer uma revisão. Fazer uma revisão, tá? Sim. Isso. Não, nós iremos fazer assim, uma revisão. Mesmo que não seja na disciplina do senhor, quando a gente, digamos ali, pegar alguma situação que vai aplicar, a gente faz uma revisão. Isso, exatamente. E vai ficar assim até vocês vão entender aí, né? Agora sim, né? O conceito lá, né? Tudo que vocês aprenderam lá em linguagens formais autônomos, a aplicação disso na construção de um compilador. Então vai encaixar bem aí os contextos. Vocês vão ver a Vai fazer mais aplicação. sentido agora, então. Vai fazer mais sentido, com É porque certeza. geralmente quando a gente vai aprendendo ali, até no decorrer das primeiras disciplinas, muita coisa a gente não faz ligação, né? E depois vai surgindo as ligações que vai no futuro aparecendo aplicações, né, para isso. Exatamente, exatamente. Então, essa parte aí das gramáticas livres de contexto, vocês depois, nas próximas aulas, eu vou mostrar, por exemplo, na documentação, tá, de qualquer linguagem, tá, linguagem Java, da linguagem Python, C, C Sharp, você encontra aí na documentação da linguagem a gramática dela, tá? Então, isso ajuda a entender bem. Se não me engano, vocês programam em Python, né? No meu caso, eu programo em Python. O Kelvin já programou em... Eu já programei em Python, mas eu programo mais em JavaScript. Programa mais em JavaScript. Então, tem É, Python em JavaScript. é que eu trabalho com front-end, né? Na parte de React. Bacana. Legal. O React é o front-end do momento, né? A linguagem do momento, né? Ele que consome minhas Sim, API, ele que passa raiva comigo lá. Ah, então ele é o front-end e você é o back-end. Isso. Bacana. Legal. Bacana mesmo, né? É uma das arquiteturas mais utilizadas, né? No momento aí, né? Você tem o front-end em React e o back-end em Python, né? Bacana. Eu gosto dessa arquitetura. Né? Alguns colegas defendem uma arquitetura toda em JavaScript, né, do front-end ao back-end, mas eu vejo o Python assim tão mais simples de trabalhar lá no back-end, assim, né, menos verborrágico, talvez. O sonho seria que a gente tivesse realmente uma linguagem aí, bem simples de utilizar tanto no front-end quanto no back-end, né, o programador não ter que aprender aí várias linguagens, né, vários frameworks, né, mas quem sabe, né? Quem sabe isso aí muda, né? Tem algumas propostas já, né, para mudar um pouco esses destaques aí de desenvolvimento web aí, né? Ouviram falar de uma linguagem que chama Rust? Já sim. É uma linguagem aí, está já. surgindo o conceito aí de WebAssembly, né? Parece que deve ter algumas mudanças aí no futuro aí. Mas o JavaScript ele deve ficar por muito tempo ainda. Bom, então, como eu falei antes, né, então todas essas linguagens aí que a gente está falando, JavaScript, o Python, C, qualquer linguagem, ela é construída em cima de uma gramática. Se você pesquisar a documentação da linguagem, você vai encontrar lá essa gramática, tá? Então vai fazer sentido. Então essa gramática ela é composta por uma série de regras que descrevem quais são as construções válidas, né, dessa linguagem. Vocês devem mais ou menos lembrar lá, né, que existe lá a gramática ela trabalha assim com os símbolos e substituição desses símbolos, né? Que nós chamamos lá de terminais e não terminais, tá? Nós vamos revisar isso aí. Então, fica aí como uma lição de casa, dá uma olhada aí na linguagem que você já utiliza, no JavaScript, no Python, pesquisar aí a gramática dessas linguagens aí para a gente discutir aí na próxima aula, tá? E aí sim a gente fazer uma revisão aí desse conceito aí de gramática livre de conceito. O analisador sintático, ele deve aceitar aqueles programas que seguem essas regras, né, ou rejeitar. Então, o analisador sintático, ele vai o quê?
ele vai confrontar, né, esse código-fonte com a gramática. Tá? Se existe alguma construção ali que não está dentro da gramática, ele vai apontar ali um erro sintático. Ele desempenha também, né, o analisador sintático, ele desempenha assim, muitas funções, tá? E uma função importante dele é a construção dessa árvore sintática, né, também conhecida como árvore de derivação. Tá? Vocês vão ver assim, para quem vocês já estudaram, né, estrutura de dados, né, ele normalmente ele constrói uma árvore lá, uma árvore binária, em que a varredura dessa árvore é que vai indicar a sequência dos comandos. Tá? Então, uma árvore sintática é uma forma, né, uma estrutura em forma de árvore que descreve as construções da linguagem reconhecida pelo analisador sintático no programa fonte. Por exemplo, se o programa fonte possui um comando if, como aquele que nós vimos agora há pouco, a árvore sintática ela deve espelhar esse fato e descrever como esse comando é formado. Tá? Então, como eu falei agora há pouco, né? Então, aquela instrução, tá? Deixa eu voltar aqui na instrução, só para vocês lembrarem. Então, essa instrução aqui, né? Esse if, o que o analisador sintático faz? Ele vai ler símbolo a símbolo e vai jogar isso aqui em uma árvore. Tá? E aí a varredura nessa árvore é que vai indicar qual é a sequência de comandos que é válida. Tá? Não sei se vocês já sabiam disso, o analisador sintático ele... ou Sim. ainda como compilador, né, ele consegue determinar a ordem, né, dessas operações. Tá? Então ele faz aqui o que? Ele faz uma varredura, né, uma varredura em ordem, começa varrendo aqui na subárvore da esquerda, executa aqui A menos B, maior do que B vezes A, if, tá? Então isso aqui tudo vai estar dentro do if. E uma vez satisfeita o if, né, se a condição for verdadeira, ele executa aqui a expressão que está na subárvore da direita. Tá? Então, o que eu acho bacana aí da disciplina de compiladores é que tudo aí que você estudou aí de arquiteturas de computadores, né, de programação, estrutura de dados, tudo se funde aqui, tá? Então tudo gera linguagens formais, né? Tudo agora tem um significado, né? Você une todo esse conhecimento aí. E mesmo que você de repente nunca venha trabalhar aí com a criação de compiladores, né? Porque você não vai, né, o mercado de linguagem de programação ele é restrito, né? Você não vai sair criando uma linguagem todo ano aí nova, né? Mas muitos dos conceitos, né, que você vê no compilador você pode utilizar aí para resolver alguns problemas, tá? Na época do mestrado aí, eu ouvi um podcast em que eu lembro que uma programadora que trabalha no Stack Overflow, conhece esse site? Melhor amigo do programador, pô. Melhor amigo do programador, né? Então ela Ajuda bastante. ajuda muito, né? Ela colocou uma situação lá que ela precisava fazer uma tradução, né? Lá dentro do back-end lá do Stack Overflow, e ela utilizou conceitos aí de compiladores para fazer essa tradução lá, né? Acho que ela estava montando filtros lá para fazer buscas, né? O Stack Overflow é uma ferramenta fantástica, né? Você começa a digitar a sua dúvida lá e ele já vai, né, sugerindo, né? Aquele processo de busca ali é muito, muito interessante mesmo. Então, esse conceito, esse aprendizado aqui de compiladores pode te ajudar a resolver problemas aí nesse nível. Bom, e o analisador semântico? Né? Ele verifica se os aspectos semânticos do programa estão corretos, ou seja, né, se não existe incoerência quanto ao significado das construções utilizadas pelo programador. Nessa etapa, né, o compilador ele já não mais precisa de olhar o programa-fonte, né, para fazer essa verificação. Ele só vai olhar agora essa árvore sintática construída pelo analisador sintático. Então, aqui, por exemplo, alguns operandos que são incompatíveis com os operadores são analisados aí pelo analisador semântico. Tá? Então, você tem aqui uma expressão, né? A igual a B vezes C. Né?
E se a variável C ela foi declarada como string, é claro, né, que isso aqui não pode ser executado. Você não tem como fazer uma multiplicação aí por strings, certo? Então, o analisador semântico ele faz isso aí. Tá? Ele vai ver, pô, se estou tentando multiplicar aí por uma string. É claro que nós sabemos, né, acho que no Python tem, né, uma forma de você produzir strings, né, por meio de alguns operadores aritméticos, né, mas isso dentro de um contexto, tá? Mas se você pegar aqui, por exemplo, na linguagem C ou na linguagem Java, declarar uma variável aqui, uma delas aqui, qualquer uma dessas três aqui como string e usar o operador de multiplicação, ele vai dar um erro aqui, né, um erro semântico, certo? Outro tipo de erro que ele olha é você estar utilizando uma variável que não foi declarada. Tá? Se você já havia declarado a variável, tá? Isso é o trabalho do analisador semântico também. Até isso eu acho muito curioso, tá? Como que eu não conheço o compilador do Python, tá? Eu tenho curiosidade de saber como ele funciona, porque a linguagem Python ela permite aí, né, que você faça algumas mudanças aí, né, de uso de variáveis, né, sem precisar de tipar elas, né, informar o tipo dela, né? Não é isso? Sim, sim, não precisa, não é uma linguagem tipada, né? Não é Mas uma tem linguagem. como você trabalhar também com ela tipada, né? Ela, digamos ali, você pode atribuir diretamente ou tipar, aí você escolhe. Ela aceita os Bacana. dois contextos. E também, né, a parte de deve ser um trabalho fenomenal lá dentro do compilador Python, porque ele identifica assim a sequência de instruções por meio da tabulação do programa, né? Você não tem lá um símbolo lá que fala, olha, aqui é fim de instrução, né? Ou Não, esse, o ponto e vírgula é opcional, né? ele é opcional, É né? opcional, ele não é obrigatório. Mas você pode colocar ponto e vírgula, mas é uma coisa redundante, né? Você vai ter um caractere a mais ali no código, mas ele reconhece o final da instrução. Ele reconhece o final da instrução, né? Sim. Então é bem interessante, né? Eu imagino que não deve ter sido fácil desenvolver esse compilador para o Python, né? Assim, quanto mais ele facilita aí para o programador, né, mais difícil fica lá para quem projetou o compilador. Chamadas de funções ou métodos, né, com número incorreto de parâmetros, né, e quando a gente pensa numa linguagem orientada a objeto, então, né, que você tem polimorfismo, né, esse trabalho é muito maior ainda, né. Comandos que são colocados fora de contexto, por exemplo, a utilização de um comando contínuo fora de um comando de laço não faz sentido. Tá? Em algumas linguagens de programação, no Visual Basic, no Basic, tinha o GoTo, várias linguagens, né, utilizavam até o GoTo, e isso também gerava um problema lá para o compilador, né, porque o GoTo ele simplesmente quebrava totalmente a ordem do programa, né, então era um desafio também. O COBOL, né, COBOL fazia muito uso de GoTo, né. Então, continue mesmo é uma instrução que algumas linguagens de programação acho que já nem utiliza. Não sei se o Python, o JavaScript já tem, né? O continue dentro do for, não tem? Python tem também? Não lembro. No caso, o GoTo no Python, a gente também consegue manipular, né? A gente consegue manipular o ponteiro no Python, quer dizer, a posição da leitura, né? A posição da instrução. Então, a outra Não, pergunta era qual? O comando continue, se você tem ele lá no Python também. Não, talvez Eu não não, associe ele. eu acho que não. O continue é assim, você tem um laço, né, um for, e se deu uma condição lá, uma condição de parada, você tem a opção ainda de continuar. É manipulável isso, dá para fazer. Manipulável também, né? O Sim. contínuo é uma instrução que eu acho que ela caiu de uso. Acho que já não se utiliza mais. Eu nunca tinha ouvido falar nela.
No Basic eu lembro que ela era muito utilizada. Então, esses erros aí que nós elencamos, né, eles são detectados lá pelo analisador sintático, tá? Pelo analisador semântico, né, mas que constituem, perdão, esses erros aí que nós falamos aqui, né? Esse aqui, né, variáveis não declaradas, né, eles não são detectados pelo analisador sintático porque eles não constituem erros sintáticos, né, mas eles constituem erros semânticos. Então, de acordo com a gramática da linguagem fonte, né, dessa gramática livre de contexto que nós falamos agora, uma variável C ela pode ser utilizada em uma expressão A igual a B vezes C, não importando se foi declarada anteriormente ou não, ou qual é o seu tipo, né? Mas para o analisador semântico é importante, né, saber qual é o tipo de cada variável. Então, para desempenhar o seu papel, o analisador semântico ele depende de uma tabela de símbolos. Tá? Essa tabela de símbolos ela é gerada lá atrás, lá no lá na parte de quando começa, inicia a fazer a análise léxica, já é gerada essa tabela de símbolos, né? Em que o reconhecedor, né, o analisador léxico, ele vai categorizando cada um daqueles símbolos, jogando numa tabela. E o analisador sintático também faz uso disso, né? E o analisador semântico, por exemplo, para ele saber, né, por exemplo, se vamos voltar aqui uma instrução, sei lá aqui, né? Olha, estou fazendo uma multiplicação aqui em cima de uma variável que não foi declarada. Basicamente, o analisador semântico ele olha lá nessa tabela de símbolo e vê, olha, né, estou utilizando aqui um símbolo que não apareceu anteriormente. Se não apareceu anteriormente, ele não foi declarado, erro semântico. Tá? Então, ele faz uso dessa tabela de símbolo. Nessa tabela são armazenadas informações de variáveis, como eu falei, né, variáveis que foram declaradas, funções, métodos, tipos ou classes. E quando é feita uma análise, por exemplo, aqui dessa expressão, análise em cima, né, da árvore sintática, que é gerada lá pelo analisador sintático, o analisador semântico ele precisa saber se cada uma dessas variáveis envolvidas foi declarada, foi previamente declarada, e qual o tipo de cada uma delas. Tá? Nós vamos ver mais para frente aí como que é essa tabela de símbolos. Tá? Um conceito bem interessante. Então, esse analisador semântico ele deve, ao analisar um comando, né, uma declaração de variável, ele tem que incluir lá na tabela de símbolos a variável, né, o nome do identificador e o tipo dele. Por fim, né, passou então toda aquela instrução, né, que foi separada lá pelo analisador léxico, foi verificada a ordem dessas instruções lá no analisador sintático, foi verificado se essas instruções fazem parte de uma gramática, que estão no contexto, né, correto, né, enfim, que as declaráveis lá que estão sendo utilizadas em uma determinada expressão, elas foram declaradas. Passou por tudo isso aí sim entra em cena a parte do back-end aí, né, uma parte do back-end do compilador que é fazer a geração do programa objeto. Tá? Então é um caminho longo até chegar à geração de código. O programa objeto, tá, ele reflete essas instruções de baixo nível que nós falamos lá no início da aula, tá, essas instruções lá em assembly, né? Então, como cada máquina ou cada plataforma, né, cada processador possui um conjunto de instruções, pode possuir um conjunto de instruções aí diferentes, né, dependendo da arquitetura, dependendo da palavra, né? Se é 32 bits, se é 64 bits, se é Intel, se é AMD, né? Então, os meios de acesso ao sistema operacional, em geral, é necessário que exista um gerador de código distinto para cada plataforma. Tá? Então, por exemplo, na linguagem Java, você, além do código Java, né, uma vez que ele foi compilado, né, é gerado lá aquele bytecode, tá? Existe ainda uma possibilidade ainda de você fazer ainda uma compilação, né, para um processador específico, para uma arquitetura específica.
Tá? Então, existe essa possibilidade também. Tá? Então, ou seja, é um código objeto que é gerado a partir do bytecode. Tá? Então, bom, dá para a gente ter uma noção aí do trabalho enorme que é o compilador. Tá? Então, o compilador, ainda vamos supor, falando aqui, né, da linguagem Java ainda, né, a partir de um único código-fonte, você conseguir executar o seu programa em diversas arquiteturas, né, em diversos sistemas operacionais, né, no Windows, no Linux, né, e nas N derivações de Linux, né, no macOS. Então, realmente é um trabalho bem interessante, né. Algumas linguagens de programação já tem aí a geração de instruções aí mais direcionada, né. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com C Sharp, o C Sharp é uma linguagem que inicialmente só compilava para Windows, né, e aí depois surgiu um projeto, acho que foi o projeto Mono, né, projeto aí da Microsoft. Tive a oportunidade até de conhecer um dos programadores, né, que estava desenvolvendo esse projeto, no evento da Microsoft. E assim, é um trabalho realmente fabuloso, né? Como você adaptar um compilador de uma linguagem que foi escrita, né, para o sistema operacional, no caso o Windows, para rodar em qualquer sistema operacional, né, qualquer distribuição aí do Linux ou do macOS. Então é um trabalho assim bem interessante mesmo. Essa parte de geração de código, né, não só de geração de código, né, a parte do gerador de gramáticas e tal, você já tem ferramentas, tá? Nós não precisamos mais fazer isso do zero, tá? Mas a ferramenta que nós iremos utilizar aqui nessa disciplina, como nós iremos criar aí uma linguagem de programação, né, ou melhor, nós iremos trabalhar com uma linguagem de programação que é muito similar à linguagem Java, é um subconjunto da linguagem Java. Então nós vamos fazer uso aí do JavaCC, tá? Então o JavaCC ele é um gerador de analisador sintático, tá? Então você define lá a gramática e o JavaCC ele vai criar aí, né, todas as regras lá para fazer a análise sintática de uma determinada linguagem de acordo com essa gramática. Então ele toma como entrada a gramática, transforma ela num programa Java, tá? Ou seja, vai gerar lá um programa Java que vai fazer a análise, né, do código-fonte, vai verificar se satisfaz ou não as regras especificadas nessa gramática. Tá? Então é bem interessante. Então é um gerador de programa. Tá? Ela oferece também, né, o JavaCC oferece uma facilidade para a construção da árvore sintática. Ou seja, né, então ela é quem vai, os programas, né, que o JavaCC vão gerar, vão permitir a construção dessa árvore sintática que é uma tarefa bem complexa, né, que é determinar a sequência, né, a coerência ali, a sequência, né, lógica dos comandos, né, a sequência válida dos comandos, né. E tudo isso é feito após você fazer aí a descrição dessa gramática lá dentro do JavaCC. Para essa aula é isso, tá? Na próxima aula nós já iremos entrar aí no capítulo 2 do livro, tá? Vamos estudar, então nós falamos aqui só do que é o compilador, né, das etapas de compilador, e nós iremos começar a detalhar cada uma aí dessas partes aí do compilador. Perfeito? Vamos começar estudando aí o analisador léxico, depois na sequência o analisador sintático, depois o analisador semântico e, por fim, o gerador de código. Na próxima aula, e no capítulo 2 do livro vocês já podem estudar, vai ser descrito aí essa linguagem X++, que eu comentei durante a aula. Perfeito? Tá, hoje é uma aula introdutória, tá? Alguém ficou com alguma dúvida aí do que nós iremos estudar?
Sobre a próxima aula sobre a linguagem, no caso, eu vou ver sobre Python, né? A gramática livre de contexto do Python. Isso, nós não Só iremos para a tratar gente... de... Sim, é só para uma discussão, uma abordagem, só para ver como é que funciona. Eu acho bacana isso, Tá, né? eu vou dar uma pesquisada aí, eu trago. Pesquisa aí, né? Pesquisa aí a gramática do Python, a gramática aí do JavaScript, né? Beleza. Traz aí para a gente bater um papo, discutir. E eu vou Até bom para a mostrar gente também. mesmo conhecer um pouco mais do que a gente trabalha, né? Sim, é muito interessante. Eu acho que depois dessa disciplina de compiladores, você vai olhar a linguagem de uma outra forma. Você vai se preocupar muito mais aí como você realmente como você elabora aí, né, o seu código, tá? Porque o compilador ele faz uma otimização, né? Mas você agora você vai olhar para a linguagem de uma outra forma mesmo, né? Você vai olhar mais a fundo ela. É, é de prática no mercado, principalmente quem trabalha, o arquiteto de software, né, ou um programador sênior, normalmente ele gosta de olhar lá, né, o que o compilador gerou, né, então, ou ainda o código intermediário, tá, isso acaba sendo a, as instruções, né, intermediárias que são geradas por meio do compilador. Alguns programadores aí, mais experientes acabam fazendo isso, porque não sei se vocês já se depararam com problemas que só acontecem, né, em tempo de execução, né? Então, olha o programa, tá certo e tal, mas você fala, vou compilar de novo, e compilou de novo e resolveu o problema. Normalmente pode ter acontecido aí um problema, né, lá no passo aí de otimização aí das instruções, que é feita pelo compilador. Tá? Então é bacana. Vale a pena. Mais para frente, eu vou depois compartilhar um artigo, um artigo de um site lá do Code Project, em que foi criada uma máquina virtual, tá? E criou até um jogo em cima da máquina virtual, achei bem interessante. Mas isso a gente deixa mais lá pro final mesmo da disciplina. Tá? Então tem várias aplicações, tá? Inclusive aí a criação de uma máquina virtual que você pode tentar aí, implementar no futuro. Perfeito? Ok. Tá? Ficaram com alguma dúvida? Não, até aqui não. Até aqui Até Então aqui tá. é revisar algumas coisas que foi falado aí, que a gente sabe que estudou, só que tá meio vago na cabeça. Questão que a gente não armazena tudo que a gente aprende. Não armazena. Mas agora sim, a disciplina de linguagens formais autônomas vai fazer total sentido agora. Tá? Vai entender na prática como, né? Por que você teve que estudar lá um autômato finito determinístico, não determinístico, o que era aquela gramática, né? Isso vai ficar bem mais concreto agora. Tá? Acho que é isso que é bacana. Esse livro, pessoal, esse livro é muito bom, tá? Eu já li alguns livros de compiladores e ele dosa muito bem, assim, sabe? Ele não é superficial e ele não aprofunda muito, assim, alguns tópicos. Então, assim, para quem quer ter uma visão, né, de compiladores, né, mas não uma visão superficial e também não uma visão muito detalhada, né, é um livro bem, bem didático, eu gostei bastante dele. Tá? Mas tem aí outras referências, tem apostilas também que eu posso compartilhar, mas acredito que o projeto didático do livro é muito bom. Está lá no Cigar, dá uma lida no capítulo 2, e aí na próxima aula a gente vai discutir aí, já começar a discutir um analisador léxico. Tudo bem? Beleza. Então tá ótimo, pessoal. Então, assim, de atividade é isso mesmo, tá? Faz uma leitura lá do capítulo 1 do livro, tá? Na próxima aula, se tiver alguma dúvida aí do capítulo 1, se tiver alguma dúvida que a gente não conseguiu sanar agora, ou que vai surgir durante a leitura, traz para a próxima aula para a gente discutir. Com relação ao horário da aula, a princípio vamos continuar esse mesmo, mas como eu falei, né, a gente mantém essas aulas aí, pelo menos 25% delas síncronas. Vou deixar gravadas as aulas, vou subir lá no YouTube e passo o link lá, tanto no Discord, quanto eu vou colocar também lá no Cigarro. Perfeito? Perfeito. Então tá bom, pessoal. Obrigado, então, e até a próxima semana.
Até a próxima, bom feriado aí. Bom feriado para vocês também. Falou. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Boa noite. noite.